Paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui para trazer para vocês um pouquinho mais um conteúdo sobre a teologia do Antigo Testamento. Nós estamos realizando uma série de estudo para você, trazendo o melhor da Bíblia Sagrada, o melhor da mensagem do Pentateuco, o melhor da mensagem da Torá para você aprender mais um pouquinho sobre a teologia bíblica, a teologia que nos aponta o caminho da redenção. Então eu te convido para mais uma aula que nós estamos transmitindo diretamente do Facebook e também transmitindo através do nosso canal do YouTube, Incandescentes na Teologia. Você pode estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, ativar todas as notificações, deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar as nossas aulas que nós sempre temos ali postado para todos aqueles que queiram aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós já passamos pela introdução de todo o material do Pentateuco, já passamos um pouquinho sobre a questão da autoria mosaica sobre o Pentateuco, já fizemos um panorama sobre todos os livros de Bereshit a Devarim e nós entramos agora no conteúdo exclusivamente do primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, e nós já estamos aqui numa série de estudo abordando alguns conceitos da antropologia, da hamartiologia, alguns conceitos da teontologia, da antropologia bíblica, trazendo para vocês aqui esse conhecimento. E nós estamos aí já a partir do capítulo 12 em diante, abordando a história patriarcal. E nesta nossa aula nós estamos abordando então a história patriarcal. Isso é muito importante para nós entendermos um pouquinho o panorama do período patriarcal, o que acontecia com relação a algumas atitudes e ações que nós podemos encontrar no texto veterotestamentário, se tem paralelo com outras escrituras, com outras literaturas ali do Extremo Oriente Próximo. Então nós vamos estar abordando isso a partir de agora dessa nossa aula. A história dos patriarcas, a história de Israel não começa com Moisés, como os acontecimentos do Êxodo ou com a aliança. Porém, a compreensão, a sistematização dos relatos com respeito à origem de Israel, o seu trabalho e o destino, sem dúvida, foram preparados por Moisés, nas planícies de Moabe, onde o profeta também manifestou seus dotes, tanto de historiador como legislador da palavra do Senhor, na criação da Torá, no desenvolvimento do material do Pentateuco, a obra-prima de Moisés, serviu tanto como testemunho ocular ele, quanto como organizador que colecionou todo esse material necessário para documentar o passado. Então a história patriarcal, a história de Israel não começa com Moisés, começa com os seus antecessores, com a história dos patriarcas. Moisés tornou-se de suma importância, porque ele usou tudo aquilo que ele tinha de conhecimento pessoal, aquilo que ele aprendeu na cultura do Egito, aquilo que ele aprendeu também na cultura de Israel, e também a gama de conhecimento que ele adquiriu ali nas planícies de Moabe, morando na terra de Jetro, seu sogro, por 40 anos. Então teve uma gama de conhecimento. Mas a história patriarcal, ela começa muito antes de Moisés. E nós vamos estar abordando agora de Abraão a Jacó. De Abraão a Jacó. Abraão. A história narra que Abraão ele sai de Ur da Caldeia e acampa aproximadamente 1000 quilômetros ao norte do rio Eufrates, da região da Acádia. A região da Acádia, que hoje é a região de Arã, era a região de Arã, ele parte em direção então ao Mediterrâneo e a Canaã, um nômade entre vários povos. Essa era a vida de Abraão, um nômade andando, perambulando entre vários povos. Abraão falava o hebraico primitivo, um hebraico que se perdeu, a sua escrita foi preservada hoje. Somente no Pentateuco samaritano você encontra a escrita do paleo-hebraico, esse hebraico primitivo. Abraão, quando ele sai de Ur da Caldeia, ele adota o monoteísmo. Alguns eruditos, alguns estudiosos também da teologia do Antigo Testamento acreditam que a servidão no Egito tenha durado por aproximadamente 100 anos.
Mas isso nós não encontramos ainda um aprofundamento para provar, para entender como verdade esse período de 100 anos de escravidão do povo hebreu no Egito. Vamos lá, como era o mundo dos patriarcas? No final da lista genealógica, que começa com 100, você vai encontrar ali o nome de Terá. Quem foi Terá? Terá foi pai de Abrão. Abrão, Naor e Harã, 3 irmãos. Terá, ele viveu em Ur da Caldeia, que está registrado em Gênesis capítulo 11, versículo 28. A famosa cidade sumeriana, localizada às margens do rio Eufrates. Então, às margens do rio Eufrates, ficava Ur da Caldeia. E cerca de 241 quilômetros a nordeste da costa atual do Golfo Pérsico. Esta é a localização aonde Terá morou. A data mais aceita aponta o nascimento de Abrão lá por volta do ano 2166 a.C. Então, 2166 a.C., aproximadamente foi o período em que nasce Abrão, em Ur da Caldeia. Uma época em que a cidade de Ur, ela cai nas mãos do povo bárbaro e montanhês, conhecido por Guti. Então, no período de Abrão, no seu nascimento, quando ele ainda era criança, Ur da Caldeia, ela cai em uma batalha por um povo que vai dominar ali o Antigo Oriente Próximo, o povo de Guti. A cidade de Abrão, ela era uma cidade altamente cosmopolita. Abrão tinha origem semítica, como nós já sabemos, e provavelmente Abrão tenha sido bilíngue, gente, no sentido de que Abrão, ele dominava tanto a língua sumeriana, a sua língua natal, como também a língua acadiana, a língua de uma civilização mais ao norte de Ur da Caldeia. Então, como esses povos viviam, além de serem nômades, muitas famílias, as cidades eram cidades muito cheias, cidades cosmopolitas, cidades que tinham muitos mercadores, pessoas que viviam de um local para o outro. Então, assim, se encontravam em vários dialetos e idiomas. Provavelmente, então, Abraão, ele tenha se tornado um poliglota, conhecedor de vários outros idiomas do seu tempo, da sua época. O que nós temos, então? Abraão sai de Ur da Caldeia e vai para Padã Arã. Quando ele recebe o chamado de Deus para largar sua parentela e seguir viagem para Padarã. No mundo antigo, um homem, ele era identificado pela sua posição como membro, vejam só, da casa de seu pai. Então, a posição como membro da casa de seu pai era um ponto muito relevante no período dos patriarcas. Quando o chefe da casa morria, o herdeiro assumia aquele título juntamente com a responsabilidade a eles atreladas. A responsabilidade patriarcal, ela tinha muitos critérios para ocorrer. Primogênito, então, ele tinha o direito de assumir o patriarcado da família. E tem mais ainda, ele tinha posse da terra e a propriedade dos antepassados, então passava agora a ser propriedade do novo patriarca. Se o pai morria, o filho mais velho assumia a primogenitura e automaticamente essa primogenitura ela lhe dava alguns privilégios. E um dos privilégios na época patriarcal era assumir a liderança do patriarcado da família, do clã. Ele tornava-se príncipe do clã. E então, ao deixar a casa de seu pai, quando Abraão saiu de Ur da Caldeia, Abraão, ele estava abrindo mão da sua herança e de seu direito sobre a propriedade da família. Porque ele resolve abandonar toda a sua parentela e seguir viagem para um destino desconhecido, somente baseado na fé em uma voz de uma divindade que ele não conhecia, mas que a partir de agora ele vai passar a conhecer através de várias revelações progressivas de Deus para com Abraão. O que é interessante também, que nós devemos entender, que Abraão, quando ele vai, a sua família resolve acompanhá-lo. O seu pai, Terá, resolve acompanhar seu filho. Então, quando Terá
e a sua família deixaram a cidade de Ur da Caldeia, restabeleceram-se em Harã, juntamente com Abrão, né? Um outro importante centro de adoração ao Deus Sim. A divindade pagã adorada em Padan-Aram era o Deus Sim, né? A principal deidade já adorada em Ur da Caldeia era o Deus sumeriano, o Deus Lua, Nanar. Então, em Ur da Caldeia, na parte sul, adorava-se a divindade Nanar, enquanto em Harã adorava-se o Deus Sim. Vamos continuar. A genealogia que liga Sem a Abraão, ela não deve ser vista como completa, né? Mas apenas como uma genealogia seletiva. Os nomes que aparecem são os representantes de muitos outros. Então nós temos isso em comum com a mensagem, né, registrada no Antigo Testamento com relação às genealogias. Os nomes que estão registrados ali sempre são dos principais personagens, dos príncipes de família, dos nomes mais importantes em uma época, né, de uma geração importante. Nós temos que revisar isso aí, né? Nós não sabemos quando foi que Abrão ele parte para Harã. Mesmo velho, ele ainda era jovem o suficiente para continuar debaixo da autoridade do seu pai. Por isso, após 25 anos, Abrão ele parte para Canaã. Quando ele tem 25 anos, ele parte para Canaã. Os amoritas habitavam Harã. Na Mesopotâmia Central surgiram as cidades-estados amoritas, né? E a mais importante dessas cidades, você já sabe o nome, né? Babilônia. A Babilônia era uma cidade amorita de suma importância, ok? Então, Abrão, quando ele parte para Padan-Aram, você já sabe que ele não partiu sozinho. O seu pai foi com ele, porque mesmo Abrão partindo, Abrão entendia que mesmo jovem de idade, o seu pai ainda era vivo, então seu pai ainda tinha esse poder patriarcal sobre Abraão. Então Terá acompanha Abraão, e com isto, aquilo que Abraão resolve abandonar permanece ainda sobre a sua tutela. O que é? Quando seu pai morrer, Abraão vai tornar-se o líder, o patriarca da família, o responsável pela herança, o responsável pela riqueza de toda a família. Então Abraão, ele não aceita se separar do seu herdeiro. Ele prefere então acompanhar Abraão em diante. Terá então, ele acompanha o seu filho Abraão nessa jornada. E nós sabemos que mais aproximadamente 2 décadas foi um período em que Terá e Abraão ficaram morando em Padan-Aram. Tanto que Abraão, ele só segue viagem na chamada de Deus quando seu pai falece, quando seu pai morre ali em Padan-Aram. Então Abraão consegue continuar a trajetória missionária outorgada por Deus. Então Abraão, quando ele sai de Padan-Aram, ele chega na localidade de Siquém, né? Abraão sai de Padan-Aram, ele chega na localidade de Siquém. Em Canaã, o que predominava nesse período aqui era o elemento étnico. Na terra tinha sido cananita, né? Então o elemento étnico dominado aqui em Canaã era o cananeu, né? Quem eram os cananeus na época de Abraão? Isso continua para nós obscuro. Nós não sabemos quem eram esses cananitas que habitavam ali. Embora o Antigo Testamento ligue Canaã originalmente a Cão, filho de Noé, né? O Antigo Testamento liga o território de Canaã à geração um dos filhos de Noé. Falavam uma língua semítica parecida com a linguagem de Harã, né? Em Tel Mardik, na antiga Hebra, foram encontrados diversos tracos numa linguagem tão parecida como o cananeu, que era o proto-cananeu, né? Esse idioma foi descoberto fazendo parte de uma linguagem do passado, do período patriarcal. Então, o primeiro local onde o patriarca levanta a sua tenda é Siquém, que está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Então, nos dias de Abraão, né, não havia cidade alguma naquele local.
ele então edifica um altar e fixou moradia ali em Siquém. E Abraão passa um período em Siquém. A Bíblia narra que em Siquém, então, houve ali um período de seca, período de fome, e Abraão tinha que arrumar pastagem, Abraão tinha que arrumar alimentação, Abraão tinha que arrumar água para o seu rebanho, para a sua casa, para a sua família, que não era tão pequena. Abraão já era uma pessoa abastada. E o que acontece? Abraão, então, ele sai de Siquém e vai para a terra do Egito, né? Não para fixar moradia, mas para fugir de um problema, né, natural que estava acontecendo aí naquele período, na terra. Então Abraão, ele está no Neguev, né, na colina entre Betel e Ai. A terra então é afligida por uma severa seca. Então ele é forçado, nesse período, partir com a sua família para o Egito, à procura de alívio, à procura de material que pudesse dar sustento para a sua casa. Os egípcios, nesse período, gente, eles eram hospitaleiros, tá? Os egípcios, no período patriarcal, eles eram hospitaleiros com os povos semitas, principalmente quem era semita comerciante. Então Abraão, ele consegue entrar facilmente no Egito, porque além de ser semita, ele era comerciante, tá? Ele trabalhava com rebanho. A visita de Abraão, ela dá-se por volta lá da 10ª ou da 11ª dinastia dos faraós do Egito, tá? Da 10ª à 11ª. As pirâmides já existiam próximas a Mênfis por mais de 400 anos. Então, quando Abraão, nesse período, ele vai para o Egito, as pirâmides do Egito, né, elas já tinham sido construídas 4 séculos antes. Entende-se até aqui que o rei para quem ele pediu, né, ele mente com relação a respeito à sua esposa, foi, ao que tudo indique, o Varkari Aktroé II, né? Na verdade, o Varkari Aktroé, corrigindo, o 3, o Aktroé III, o rei que dominou o Egito por volta de 2110 a 2070 a.C. Né? Então, 2070, na verdade 2120 a 2070 a.C. Esse faraó dominou, foi o faraó da 10ª dinastia. Então, provavelmente, este faraó tenha sido o faraó que Moisés, ao entrar no Egito, ele mente com relação a Sara ser a sua esposa, né? Vamos lá. Passado o tempo que Abraão ficou no Egito, ele retorna novamente para a terra da Palestina, a terra ali do Oriente Próximo, só que ele já não retorna para Siquém. Quando ele retorna do Egito, ele já fica em Beersheba, né? Na terra de Beerseba, é o local onde ele fixa a moradia no retorno do Egito. Então, apesar da deslealdade de Abraão com o acontecido lá com o faraó no Egito, né, mesmo assim, o Senhor continua abençoando Abraão naquele lugar, né? Então Abraão, ele volta para o Neguev e ele move-se para a vizinhança de Betel e Ai, né, que é a localidade de Beerseba, e sempre levando consigo então grandes riquezas, né? Acontece aí a separação entre tio e sobrinho, porque em Beerseba que Ló vai fixar moradia em Sodoma, né, devido ao grande rebanho que ambos tinham nesse período. Sabe o que é interessante na vida de Abraão aqui, até aqui nesse momento, é que Abraão, ele não encontrava resistência onde ele ia, aonde ele passava, né? Não havia grileiro nas terras, não havia latifundiário. Então, onde Abraão chegava, ele podia fixar moradia, porque ninguém ia estar ali atrapalhando o chamado dele, atrapalhando, dizendo: olha, essa terra aqui é minha, sai daqui, vai procurar outro local que você está invadindo a propriedade privada. Não existia isso no período patriarcal, né? Ló, quando Ló ele parte para os pastos verdejantes das planícies do Jordão, né, ele quis fixar moradia, Ló, ali no leste de Betel, para o Mar Morto.
porque ele viu uma planície muito maravilhosa, muito irrigada, né, para o seu rebanho, para a sua moradia. Então Ló, quando ele estende suas terras, ele vai até os arredores de Sodoma, que você encontra no capítulo 13, versículo 12 de Gênesis. Né? Então a região de Abraão lhe dava um panorama privilegiado de toda a região que Deus havia prometido dar a ele e a seus descendentes. Né? Então Abraão, ele fixa a moradia próximo a Manré, a cidade lá na frente seria conhecida como a cidade de Hebrom. Você encontra no capítulo 13, versículo 18 aqui. Né? Então Hebrom, quando foi construída, ela foi construída 300 anos depois de Abraão, em 1727. E em 1727, Hebrom foi construída. Então vejam só, Hebrom foi construída em 1727, e você tem que entender que a cidade de Hebrom vai ser só conquistada no período de Josué, né? Quando o povo vai tomar posse. Quem? Caleb. Caleb que vai conquistar a terra de Hebrom, né? É Caleb que vai possuir Hebrom e vai ter Hebrom como sua propriedade muito mais à frente, tá certo? Nós estamos aqui falando do período dos patriarcas e o mundo dos patriarcas. Então vamos lá, vamos entrar mais um pouquinho aqui no capítulo 13 de Bereshit e explicar para vocês esse itinerário de Abrão. Visto que são descritos como pastores nômades, Abrão e Ló teriam que periodicamente fazer algumas paradas para encontrar pastagem e água para seus rebanhos, mesmo porque eles eram uma família grande, mas nômade. Então eles fixavam tendas, moradia, em um local propício para seus rebanhos. Um local para se plantar, um local talvez para se cultivar, mas também um local que tivesse pastos para o seu rebanho e água para beber. Então, quando acontecia alguma seca, algum problema de seca severa, né, eles saíam dessa localidade e iam para outro. O Negev, o significado de Negev é terra seca. Por isso que o Negev, a região do Negev, é um deserto. Okay? Ele foi ocupado mais intensamente lá no início, no segundo milênio, e pode ter sido uma das áreas de acampamento durante essa jornada, que você encontra lá em Êxodo capítulo 17, a jornada do povo hebreu no deserto. Então vejam só, então Abraão está circuncidando toda a terra que seria dada à sua geração futura, como herança de Deus para o povo de Israel, né? Que ainda vão se desenvolver a partir do filho prometido de Abraão, Isaque. Quando Abraão, o retorno, né, às proximidades de Betel, quando ele retorna ali próximo a Betel, então marca a retomada da narrativa da aliança novamente. Da teologia bíblica com relação à aliança é retomado de novo, né? Porque ali se prepara o cenário da separação de Ló, aqui nesse itinerário do capítulo 13. E aí então você vê que existe um local onde os pastores de Ló, né, vão criar confusão com os pastores de Abraão, porque eram rebanhos muito grandes e os pastores um do outro começam então a fazer disputa de poço, disputa de local que tenha água. E esse local da disputa, esse local de contenda, né, se tornou com o nome de Meribá, porque Meribá significa contenda, né? É uma palavra que indica discussão, luta e desacordo. Então, por causa dessa discussão, houve então a separação de Abraão e Ló, para que eram parentes de sangue, não queriam haver desavença entre seus familiares. Então Abraão decide: Ló, para onde for você escolher para ir, eu vou seguir para o outro caminho. E Ló escolheu as campinhas do Jordão, e para Abraão ficou a região do deserto de pedregulho. Mas não importa, se você está na bênção de Deus, aonde você estiver, Deus vai estar te abençoando, como é o caso de Abraão, né? A distância da fronteira do Egito até a região de Betel e Ai era aproximadamente 320 quilômetros. A distância da fronteira do Egito até Ai e Betel ali, então, 320 quilômetros. Então vejam só, gente.
a quantidade de quilômetros que Abraão percorria quando ele desceu ao Egito e depois quando ele volta, ok? Então, até aqui nós estamos falando nesse período de Abraão e Ló, quando estão juntos e o momento da sua separação, né? Quais são as lições que nós aprendemos, que nós tiramos aqui, até aqui, sobre a vida de Abraão e Ló? Ló, ele olha para Sodoma, ele habita em Sodoma, né? Depois ele habita dentro de Sodoma. No mundo espiritual, às vezes a pessoa está na bênção, ela está caminhando com alguém que é possuidor da bênção e resolve se separar, resolve olhar para o mundo e começa a almejar aquilo que está no mundo. De repente, ele habita até a fronteira do mundo, como Ló fez, habitou próximo a Sodoma. Mas aí o mundo tem coisas prazerosas para se oferecer e a pessoa não se contenta, e aí ela quer, que nem um porco, ir para o lamaçal, e quando vê, ela não está habitando até Sodoma, ela começa a habitar dentro de Sodoma, e você percebe aí Ló habitando dentro de Sodoma, numa geração, numa sociedade totalmente corrompida pelo pecado, totalmente corrompida pela vaidade, totalmente corrompida pela promiscuidade, né? E qual é a lição que nós tiramos de Abraão? Deus manda ele erguer os olhos e olhar. Olha o que sobrou para Abraão, uma região de deserto, o melhor da terra, a olhos que se podiam ver. Ló tomou posse. Mas o Senhor disse: Abraão, olha e vê. Por isso que o crente que segue a Cristo, ele não vive pelo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Abraão viu um deserto, mas Deus diz assim: olha e vê. Sabe o que é isso? Não vê o que está aqui na tua frente, e vê o que pode acontecer lá na frente, no futuro. As pessoas vão em busca de projetos e muitas vezes elas estão aparentemente enganadas quando elas estão agarrando naquilo que elas estão vendo com os olhos naturais. Agarre-se mais com aquilo que a tua visão espiritual pode alcançar e ver, porque isso vem de Deus e isso permanece, né? O pecador fraco, egoísta e ganancioso, ele escolhe para si o que acha de melhor valor, mas o que tem a bênção espera Deus escolher por ele. Ló escolheu aquilo que ele viu achando melhor para si, e Abraão deixou Deus escolher por ele, né? E Deus, o que Deus fez? Ele deu toda Canaã para o patriarca fiel. É isso que Deus vai fazer com você. Ao invés de você estar querendo uma parte, deixa Deus escolher por você, que na hora certa Ele vai te dar o todo. Ele vai te dar bênção por completo. Bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Continuando aqui a nossa aula. Lá no capítulo 14, versículo 1 a 16, nós temos aqui a saga da libertação de Ló. Abraão resgata Ló. Os reis do leste, que são registrados aqui nessa passagem, eles permanecem desconhecidos até os dias de hoje, né? Apesar das inúmeras tentativas de conectá-los às figuras conhecidas historicamente e da possibilidade de nós identificarmos esses reis com certa segurança, né? Devido às áreas geográficas representadas por eles, muitas vezes é difícil, porque nós não sabemos identificar quem são esses personagens históricos, né? Sinear aparece também na Bíblia como a planícies do sul da Mesopotâmia, antes conhecida como Suméria, e mais tarde são relacionadas à Babilônia, né? Sinear mais tarde vai ser identificada como Babilônia.
Então tudo isso aí você encontra nesse texto que nós estamos tentando aqui mostrar para você, ok? Um outro personagem que nós temos aqui, Anafel Arioque. Quem foi Anafel? Anafel é identificado aqui no capítulo 14 como o rei de Sinear, isto é, o sul da Mesopotâmia. E muitos chegaram a cogitar que esse Anafel poderia ser o rei Hammurabi, o rei do Código Civil Hammurabi. Tá? Porém, Anafel ele já não é mais identificado como o Hammurabi da Babilônia. Embora a área da procedência da Anafel Sinear seja a Babilônia, não há ligação, não há um elo do passado que possa dizer que Anafel realmente tenha sido o mesmo Hammurabi. Tá? Não temos como trazer essa comprovação aqui para você. Sobre Arioque, um outro personagem que está aqui registrado em Gênesis 14, é traduzido como Arioque. Arioque, na nossa tradução portuguesa, ele é traduzido como Arioque ou Arhiu, Arhivuque. Lá nos textos do século XVIII e ao século XV antes de Cristo. Então, nos escritos achados, Arioque ele recebe o nome de Arioque e Arhivuque, São dois nomes que são encontrados nesses textos do século XVIII até o século XV a.C. Esses documentos que foram descobertos na cidade de Mari e na cidade de Nuze, cidades da Mesopotâmia. Então, esses escritos apontam para Arioque com esses dois nomes, tá? Que podem ser traduzidos. Existe o terceiro rei, o qual Abraão lutou para resgatar Ló. Fora Anafel, Arioque, nós temos o rei Kedorlaomer. Kedorlaomer. O que nós temos para falar sobre esse rei? A versão hebraica de Kudur-Lagamar compreende conhecidos elementos elamitas. A palavra ela tem origem elamita, de Elão. Kudur significa servo de. Kudur, que é a primeira parte do nome, Kedar. Então, que vem de Kudur, servo de. E faz parte dos nomes de outros 5 reis elamitas. Então você tem aqui, Lagamar, que é a segunda parte do nome, que é Dar e Laomé. Então, Kudur, Lagamar. Lagamar era o nome de uma deusa elamita. Tá? Lagamar era o nome de uma divindade pagã elamita. Assim, Kedorlaomer pode ser interpretado como servo de Lagamar, servo da deusa Lagamar. Então, essa tradução não é uma tradução de uma semântica hebraica, mas de uma semântica de 2 palavras elamitas, tá? Um idioma do período patriarcal. O quarto rei que nós vamos estar falando aqui é o rei Tidal. Já falamos então de Arioque, falamos já do rei Kedorlaomer, ok? Já falamos do rei Anafel e nós vamos falar agora do quarto rei, Tidal. Tidal é a forma de Tudikalia, nome de 5 reis hititas. Então, Tidal vem de Tudikalia, nome de 5 reis hititas, que provavelmente vieram de períodos posteriores a esse rei. Como assim? O título rei de Goim, na verdade aqui significa rei de nações, significa essencialmente que ele era o chefe principal de uma confederação livre de tribos. O que nós entendemos aqui com isso?
com esses aparatos aqui registrados por eruditos que estudam o passado. O rei Tidal, ele tenha sido, na verdade, um soberano, e sobre o seu poderio haviam outros reis, tá, que faziam parte de uma conjuntura política, ok, de várias nações e tribos, cujo Kedorlaomer era o chefe principal deles, era o rei principal, uma confederação de nações que se uniram, assim como você tem hoje, né, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, cuja rainha é o principal nome político, a rainha da Inglaterra, mas a Grã-Bretanha são vários reinos unidos debaixo de uma só coroa, ok? E ali, então, é uma confederação de nações, a exemplo do que foi no passado. Então, essa confederação livre de tribos, ela aponta ali a uma reflexão da natureza descentralizada da política anatoliana que aconteceu entre o século XIX e o século XVII a.C. Tá? Aqui eu estou explicando para vocês sobre o rei Tidal, que é registrado lá em Gênesis capítulo 14. Ok? E agora nós vamos falar sobre Elazar, Elão e Goim. Ok? Cidades. A cidade de Elazar, a cidade de Elão, a cidade de Goim. Elazar, ela corresponde hoje a um antigo modo de referir-se à Síria. Tá? Então, Elazar, no passado, era a Síria de hoje, a Síria dos tempos bíblicos. Ela era conhecida no período patriarcal com o nome de Elazar. Né? Pode ser Assur ou Larsa, né? Cidade do sul da Mesopotâmia também. Né? Esse nome pode referir-se também à cidade que também existiu no sul da Mesopotâmia. Né? Duas cidades, Assur e a cidade de Larsa. Elão. O outro nome aqui dessa cidade que aparece lá em Gênesis 14, na época compreendia todo o leste da Mesopotâmia. Todo o leste da Mesopotâmia no período patriarcal era conhecido como Elão, né? Que ia do Mar Cáspio até o Golfo Pérsico. Toda essa região era chamada de Elão. Por isso que se registra o nome Elamitas. Os Elamitas, então, eram povos que compreendiam e habitavam toda essa região. Tá? E a cidade de Goim, geralmente, ela é associada aos hititas. Os hititas que foram povos que habitaram o Egito por um longo período. Ok? Mas também Goim pode se referir a uma coalizão de povos bárbaros, do qual o rei principal, já falei, que pode ter sido o rei Tidal, tá? O rei que é registrado também aí no capítulo 14. Não há menção desses 5 reis, né, de Canaã fora da Bíblia, gente. Somente a Bíblia, ela traz o nome desses 5 reis aí de Gênesis 14. Dessa guerra, dessa batalha de Abraão para resgatar Ló, que Abraão vence esses 5 reis, nós não temos registro desses reis em outros escritos fora da Bíblia. Nós encontramos somente na Bíblia. Até mesmo porque a existência dessas cidades ainda não foi comprovada em outros registros antigos. Né? Não foi comprovada ainda a existência delas. Apesar das afirmações que nós temos ocasionais, né, de possíveis referências a Sodoma. Então, eu quero que vocês entendam. Eu estou trazendo para vocês aqui a teologia do Antigo Testamento, do Pentateuco, e nós estamos aqui abordando o conteúdo de Bereshit, o conteúdo de Gênesis. Mas esse conteúdo que eu tenho falado para vocês, eu sempre trago aqui um conhecimento sobre os aspectos arqueológicos, os aspectos históricos, antropológicos já resgatados e evidenciados do passado. Tá? Então, quando eu digo aqui que determinada história, determinada cidade, determinado personagem ainda não tem comprovação, é porque ainda não teve um achado arqueológico ou até mesmo uma evidência do passado que comprove, né, esses personagens como verdadeiros, como reais.
eu já tenho registrado aqui que alguns acontecimentos já foram evidenciados como verídicos, né? Algumas histórias do Antigo Testamento já foram consideradas como verídicas por terem encontrado paralelos em outras literaturas extra-bíblicas, então, que dão base para que determinado conceito ou determinado acontecimento registrado na Bíblia tenha sido, então, um acontecimento verídico. Ok? Vamos lá. As menções, então, ao passado, elas baseiam-se em evidência de fontes extra-bíblicas que lançam luz sobre o texto e apoiam a sua historicidade. É o que eu estou falando para vocês. Então, não há razão para tratar com ficção os personagens da Bíblia e as suas histórias, né? Como fazem certos eruditos, porque não encontraram nenhuma evidência fora da Bíblia. Eles tendem então a dizer que aquela narrativa bíblica não passa de uma narrativa mítica, de uma narrativa de ficção, ou talvez de uma história que seja o plágio de uma outra civilização, né? E isto aqui, nós não podemos cair no engodo do diabo, no engano, né, de uma falsa erudição, ou de uma erudição que não aceita a Bíblia como inerrante. Então nós temos que aceitar tudo aquilo que está registrado na palavra do Senhor como inerrante, como a Bíblia se completa a si mesma. Amém? Eu já falei para vocês aqui que a Bíblia, ela não é um tratado científico para trazer resposta para tudo que a ciência quer. Ela é aqui uma evidência de fé que está registrado somente aquilo que aprove a Deus para mostrar o plano da redenção para a humanidade. Lá no capítulo 14, versículo 10, nós encontramos ali uma narrativa sobre os poços, né, de betume, poços de betume, que eram muito abundantes naquela região. Os poços de betume são bastante comuns naquela região, né? No Vale de Sidim existiam muitos poços escavados para a extração de betume, garantindo refúgio para os reis. Eles desceram para dentro deles e não caíram nos poços. O que é isso? Quando Abraão persegue os 5 reis para resgatar Ló, eles se refugiaram em um desses poços, fugiram da perseguição de Abraão, né? E ficaram presos a um poço perigoso, contendo um material, né, explosivo, betume, pode pegar fogo, né? Então, para você perceber aí que nessa região ela é muito rica de betume, e os reis desceram a um desses poços de betume e eles não caíram nesses poços, eles se esconderam lá, né? E lá foram encontrados todos esses reis, né? Foram mortos, foram destruídos por Abraão, e Abraão resgata o seu parente Ló, consegue despojos. E é interessante a história que quando Abraão ele volta com despojos dessa guerra, vem até ele o rei de Sodoma. O rei de Sodoma então pede que Abraão pelo menos devolva aquilo que pertencia à terra de Sodoma. E Abraão fala que não vai pegar nada dos seus despojos. Se alguém que foi com ele quisesse pegar, que pegasse, mas que Abraão não pegaria nada para si, né? E ele ainda explica mais. Olha, porque se um dia eu voltar a ser uma grande pessoa, ser rico, eu não quero que vocês tenham pretexto, vai dizer, Abraão está rico porque ele pegou nossa riqueza. Abraão está rico porque ele pegou a riqueza que estava de Sodoma. Abraão ficou rico porque pegou a riqueza da terra de Sinear. Não. Abraão, ele foi sábio. Ele não quis nada. Ele não quis nada daquilo que não pertencia a ele. Porque Abraão estava debaixo da bênção. Abraão estava debaixo da promessa. Se Abraão tivesse que ser rico, ele seria rico por causa da benevolência do Senhor e não por causa das riquezas alheias dos outros. Porque mesmo que ele quisesse, era dele. Ele conquistou na guerra. Então, a lei da guerra era essa. Você conquistava, você venceu o inimigo, tudo que pertencia ao inimigo pertencia a você. Mas Abraão não agiu dessa maneira, porque Abraão esperava que
tudo que viesse a mão dele viesse debaixo da bênção, viesse diretamente mandado por Deus, ok? Vamos partir então agora para a história de Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque é chamado de rei de paz. Por quê? Porque ele era o rei de Salém. Salém que significa paz. Tá? Salém significa paz. Então, ele era o rei de paz, rei de Salém. Né? Então, Melquisalém. Também Melquisedeque, ele é chamado como rei de justiça. Né? Rei de justiça. Porque é o significado do nome dele. Melquisedeque, rei de justiça. Né? Rei que vive pela justiça. Ele era rei e sacerdote segundo a Bíblia. Ele era rei e também ele era sacerdote de El Elyon. Né? Quando Abraão, então, aceita a autoridade sacerdotal de Melquisedeque, ele lhe dá o dízimo. Abraão, então, dá o dízimo a Melquisedeque. A Bíblia narra que Melquisedeque não tinha genealogia, portanto, Melquisedeque não tinha início e não tinha fim. Por isso que na teologia do Novo Testamento, quando vai falar de Melquisedeque, vai dizer que Cristo tornou-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma pessoa que não tem início e que não tem fim, né, com relação à sua genealogia. Então, Melquisedeque aqui é um tipo de Cristo, é um tipo do sacerdócio eterno de Cristo, lá explicado na teologia de Hebreus. Então, a história de Melquisedeque nós encontramos no versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 14 de Gênesis. Né? Ele aqui é apresentado então como rei de Salém, que é uma forma abreviada de Urusalém, cidade da paz, e é retratado como o principal rei da região. Aqui nesse período, Melquisedeque é o principal rei da região, sendo que ele é aquele que recebe uma parte dos despojos de Abraão e abençoa Abraão. Né? Geralmente considera-se que Salém seja Jerusalém, embora as evidências cristãs iniciais e o mapa Madeba associem com Siquém. Né? Esse mapa Madeba era um mapa também que foi encontrado nos achados arqueológicos e que ele registrava basicamente a geografia do período patriarcal. Tá? E ele aponta que a cidade de Salém, na verdade, ela era a cidade de Siquém, enquanto muitos tentam associar Salém com a Jerusalém, a Jebus, né? A cidade dos Jebuseus. O mapa Madeba, ele é o mapa mais antigo da Palestina, gente. Ele é formado por um mosaico no piso de uma igreja do 6º século depois de Cristo. Então, no 6º século depois de Cristo, esse mapa, quando registra ali toda a região da Palestina, ele aponta que, na verdade, Salém era a mesma cidade de Siquém. Tá ok? Palavras para rei em várias escritas. Né? Então vejam só, gente. A palavra rei, na escrita sumeriana, ela significava lugar, né? Lugar. Lugal, então era a palavra rei em sumeriano. Neso era a palavra rei na escrita hieroglífica egípcia. Então, no hieróglifo egípcio, a palavra rei era escrita como Nezu. Era a tradução de rei para o egípcio, hieróglifo Nezu. Para o sumeriano, Lugal. Tá? Meleque. Meleque é a palavra para rei na escrita hebraica na Idade do Ferro. No paleo-hebraico, Meleque é a palavra para rei. Tá? E Sarru. Sarru é a palavra rei na escrita acadiana neo-assíria. Na escrita acadiana neo-assíria, né, é
Então, Sarru, a palavra rei. Então, estou trazendo aqui para vocês como se chamava rei em 4 idiomas, tá? Sumeriano, Lugaf, no hierógrafo egípcio, Nezu, no hebraico da Idade do Ferro, Meleque, e na escrita cadiana, Neo-Assíria, Sarru, ok? Vai aprendendo aí. A deidade cananeia. Qual era a deidade cananeia aqui desse período? Lá no versículo 19 do capítulo 14, nos tempos antigos, a deidade cananeia principal era chamada de Altíssimo, né? De Altíssimo. A principal deidade cananeia aqui. Senhor do céu e Criador da terra. Elion, né? Então, olha o que é interessante. A terminologia e a localização de Jerusalém estava na Canaã Central. A Jerusalém estava na Canaã Central. Então fazem supor, portanto, que Melquisedeque era um rei sacerdote cananeu. Né? Porque a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Uma divindade cananeia. Então, dá-se a entender que Melquisedeque tenha sido um rei sacerdote cananeu. Zedeque, que é a palavra hebraica para justiça, e também era o nome de uma divindade cananeia também. Então, Melquisedeque. Né? Apesar de que o registro bíblico aponta que ele era servo do Deus Altíssimo, ao mesmo tempo seu nome identifica uma outra divindade cananeia, Zedeque, uma divindade da justiça. O que é interessante aqui é que Abraão reconhece a autoridade patriarcal de Melquisedeque, a autoridade sacerdotal de Melquisedeque, ele dá o dízimo e reconhece que a divindade adorada por Melquisedeque, na verdade, era o próprio Deus, como nós vemos nos escritos da teologia de Bereshit, esse reconhecimento doutrinário e teológico sobre Deus. Bem, Shalom, provavelmente ele era também a divindade cananita da paz. Shalom é a palavra que significa paz em hebraico, também provavelmente tenha sido uma divindade cananita. Né? Então Abraão, no entanto, ao identificar o Deus Altíssimo, o El Elyon registrado aqui no texto de Bereshit, de Melquisedeque como Adonai, deu testemunho do Deus único e verdadeiro a quem o rei de Salém passara a conhecer. Né? Então nós entendemos que Melquisedeque adorava o Altíssimo, que na visão de Abraão era o mesmo Adonai que Abraão estava adorando. Por isso Abraão então reverencia essa divindade, aceita o sacerdócio de Melquisedeque e lhe dá o dízimo. Vamos entrar agora no capítulo 15 de Bereshit, a aliança de Abraão. A aliança de Abraão. Aqui lá no capítulo 15, versículo 17, nos tempos antigos, as partes do acordo solenizavam a aliança caminhando juntas por entre os pedaços do animal sacrificado. Você encontra lá em Jeremias, capítulo 34, versículo 18 e 19, também esse paralelo. Né? Então vejam só, o que nós estamos falando aqui, gente, é do sacrifício. Do sacrifício. A aliança de Abraão. Deus chama Abraão para lhe fazer uma aliança com ele. E a Bíblia fala que Abraão ficou a tarde inteira enxotando as aves de rapina que queriam descer, né, para consumir o sacrifício que estava ali no altar. Porém, o que é interessante é que o altar não estava com fogo. Deus pediu para Abraão imolar os animais, colocar no sacrifício, mas não pediu para ele colocar no holocausto, porque Deus iria visitar Abraão. E quando Deus visitasse Abraão, Abraão achava que ele firmaria o acordo, que ele mesmo colocaria fogo no altar, e então a aliança estaria ali confirmada entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. O que significava passar por entre
as partes esquartejadas do animal. Significava um juramento, provavelmente de maldição contra si próprias, né? Os hititas, eles tinham o ritual de passar entre as partes do sacrifício. Então vejam só que quando Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele e utiliza essa metodologia do sacrifício, era algo que Abraão conhecia do seu tempo. Só que, sabe o que é interessante que nós podemos ver aqui, gente? É que o homem é falho com Deus. Por isso, Deus não permitiu que Abraão participasse do ritual. A Bíblia fala que Deus coloca um pesado sono em Abraão e na madrugada, então Deus desce, passa por entre as partes e consome tudo com fogo. E Deus então jurou pela sua palavra que a aliança estaria firmada entre ele e Abraão e a sua descendência. Por que Abraão não poderia então falar as mesmas palavras? Porque quando era um tratado entre o sucerano e o vassalo, os dois faziam conjuras, né, diante de um ritual de sacrifício para lhe firmar uma aliança. Porque o homem é falho. Não adianta o homem abrir a boca e prometer para Deus, porque lá na frente o homem peca. O homem falha. Deus nunca falha. Deus não é homem para que minta. Então, quando Deus decide passar só ele por entre as partes e Abraão está lá dormindo, né, num pesado sono, é porque Deus jura pela sua própria pessoa que ele vai ser fiel. É por isso que a palavra nos ensina que mesmo que o homem venha a ser infiel, Deus, ele permanece fiel. Esta foi a lei do caráter de Deus, o qual ele realiza juntamente com Abraão. Você vê que há visões, lá no versículo 1 do capítulo 15, as visões, elas eram um meio usado por Deus para comunicar-se com as pessoas, né? Então, as visões, elas sempre foram dadas para os profetas do Antigo Testamento, né? Frequentemente resultaram em oráculos proféticos que seriam entregues ao povo. Então, quando um oráculo de uma civilização pagã recebia determinado sonho, esse oráculo, ele buscava, através de certos ritos, né, tentar desvendar o seu significado. E o seu significado, muitas vezes, era para ser entregue para a cidade, para uma tribo, ou até mesmo para o sucerano, para o senhor da terra, ou para o rei que comandava aquilo ali, né? Então, os oráculos eram pessoas muito distintas desse período, porque eles eram comparados aos profetas de Israel, né? Eram pessoas que tinham contato com o mundo espiritual. Não era todo mundo que tinha esse contato. Eram pessoas que eram chamadas para esse propósito, né? No período patriarcal, Deus falava com os patriarcas através de sonhos, através de visões, né? Então, visões, elas não são sonhos. Visão é aquilo que você vê. Sonho te vem quando você está no estado de êxtase, em um sono profundo, né? Então, as visões, elas podem acontecer durante os sonhos. Elas podem ser visuais, ou elas podem ser audíveis. Você pode não ver, mas você pode ouvir, né? Então, ela pode envolver cenários naturais, ou elas podem envolver cenários sobrenaturais. Como assim? Quando Moisés é chamado por Deus para ir resgatar a nação de Israel, você consegue perceber aí que ele viu o arbusto queimando e não se consumido, né? Então, ele via algo sobrenatural acontecendo. Estou dando aqui um exemplo para você. E lá no capítulo 16, Gênesis 16, nós estamos aqui agora falando sobre Abraão e Sara, e também a serva Agar. Abraão toma por mulher Agar, persuadido por Sara que queria um filho.
Deus já havia prometido para Abraão e Sara que eles seriam pais. Os anos estão se passando, ambos já estão numa idade bem avançada e Sara está preocupada. Então ela decide dar a sua serva para Abraão coabitar com ela e assim a sua serva gerar filho. Por que ela faz isso? Porque segundo as culturas daquele período patriarcal, a senhora, ela era detentora de todas as suas servas. Ela era a dona, ela era a propriedade. E até os filhos que uma serva viesse a ter, esses filhos eram considerados filhos da patroa, filho da senhora da casa, filho da esposa do patriarca. Então, quando Sara resolve dar Agar para Abraão deitar com ela literalmente está querendo que Agar, ao ter o filho, esse filho automaticamente será filho de Sara, por ela ser dona de Agar, porque Agar era escrava, então Agar não tinha direito na casa do seu senhor. Ok? Então, vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 14 de Gênesis, né? O que nós temos aqui no contexto histórico? Que as escravas, então, elas eram consideradas propriedades ou extensões legais de suas senhoras. Como resultado, é bem possível que Sarai usasse Agar para a execução de diversas tarefas da casa, até mesmo como uma substituta para o seu ministério. Sara era estéril, então ela tinha muito bem o direito de colocar qualquer serva dela para dormir com seu marido, para servir de ventre, ok? Barriga de aluguel. Desta forma, o nascimento de uma criança provindo de um ventre escravo, né, dava à sua senhora o direito da maternidade. Então foi esse direito que era seu, que ela podia exercer naquele período cultural, que ela exerceu ali para ter filho com Abraão, seu marido, ok? Porém, não era desta forma, usando o meio artifício cultural, que Deus queria que a promessa, que a bênção viesse a acontecer, ok? Eu vou ler para vocês aqui o artigo 146 do Código de Hammurabi. O que dizia o artigo 146 do Código de Hammurabi? Olha só o que dizia o artigo 146. Se alguém tomar uma esposa e essa esposa dá ao marido uma serva por mulher, e essa lhe dá filhos, mas depois essa serva rivaliza com sua senhora, porque ela produziu filhos, não deverá sua senhora vendê-la por dinheiro. Ela deverá reduzi-la à escravidão e enumerá-la entre as servas. Olha aqui a sentença, quando o homem casasse com uma mulher e essa mulher fosse estéril, mas essa mulher tivesse escrava e desse uma escrava para dormir com seu senhor, e lá na frente a escrava rivalizasse com a patroa, porque a escrava foi mãe e a patroa, a dona da casa, não foi mãe. O Código de Hammurabi dizia que essa escrava seria reduzida à escravidão novamente, ela deveria ser contada com as demais escravas, fazer todo o serviço de escrava, ela não teria regalia nenhuma, e o filho que nasceu dela, então lhe seria tomado para ser um menino que nascesse na casa grande, enquanto a escrava viveria na senzala. Essa aqui é a questão do Código de Hammurabi. Tá? Então, lá no versículo 2 do capítulo 16, você vê aqui acordos contratuais para caso de esterilidade. O que diz aqui, então? Concubinas não tinham o mesmo status de esposa. As concubinas não tinham o mesmo status de esposa. Elas eram jovens que não tinham direito ao dote e cujo papel no relacionamento incluía gerar filhos. Então, as concubinas, no casamento, políglota, ok? Elas estavam ali somente para servirem de ventre produtivo para o patriarca ou para dar filhos à sua senhora, né? Como resultado, o concubinato não era visto como poligamia nesse período, tá? Havia o casamento principal e concubina. A concubina não era esposa, ela estava ali para gerar filhos.
A monogamia, ela era prática comum em Israel e na maior parte do mundo antigo. Um dos principais motivos para a poligamia era a esterilidade da primeira esposa. Então, a esterilidade da primeira esposa foi um dos motivos para haver poligamia. Eu já expliquei para vocês também aqui na aula passada com relação o motivo de naquele período haver poligamia. Tá? Vários motivos. E entre eles, a poligamia acontecia quando a primeira esposa também ela era considerada estéril. Tá? Então, era um dos motivos para haver outros casamentos no mesmo relacionamento da família. O patriarca, então, tem várias esposas, certo?